palavra rema para você hoje, sobre quando você não consegue orar, sobre quando as suas lutas estão tão difíceis e parece que as palavras não vêm. Você até tenta orar, mas você não consegue dizer nada, ou você só chora. Você coloca diante de Deus algumas coisas, mas ainda assim parece que aquela oração não está chegando até o Senhor. Você sente isso, apesar de saber que Deus conhece todas as coisas. Quero ler para você um texto que está em Romanos. Romanos, dos versículos 18 ao 30. Ele vem trazer uma direção sobre tudo que a gente passa aqui nessa terra, tudo que a gente enfrenta de sofrimento, e nos dá uma certeza, uma garantia de que lá na glória nós estaremos livres, leves, sem nada disso que a gente enfrenta aqui. Antes de continuar, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, para compartilhar com pessoas que você gostaria de abençoar e que também possam desfrutar dessa palavra, desse banquete do céu. Amém? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo, tá bom? Então eu vou ler aqui o versículo 26 e que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que tremendo. É maravilhoso saber que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe tudo que a gente sente. Ele tem visto a sua fraqueza, a sua luta, a sua dor. Ele tem visto o teu choro. Ele tem escutado a tua oração. Mas muitas vezes nós é que nos sentimos assim. Nós nos sentimos impotentes. Nós ficamos literalmente sem palavras. Porque apesar de nós sabermos da grandeza e do poder do nosso Deus, muitas vezes a gente não sabe quais palavras usar. A gente não sabe como a gente deve chegar diante de Deus. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Ele chega até o Senhor e Ele diz, é como se fosse um advogado. Nós não sabemos usar os termos corretos diante de um tribunal, mas o advogado sabe as leis, ele sabe os argumentos, ele sabe as palavras certas, e então nós somos representados ali. É
como se fosse isso. O Espírito chega diante do Senhor e Ele transpõe tudo o que nós estamos sentindo. Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. Amém. E aqui tem uma mensagem que eu quero ler para você também, porque eu achei muito interessante a forma como a autora colocou aqui as palavras. Ouça: quando oramos, falamos com Deus, seja em voz alta, seja em sussurros, seja silenciosamente. A maioria de nós talvez tenta escolher com cuidado as palavras. Queremos falar certo, ser específicos, conversar com Deus de maneira que lhe agrade e expresse de fato o que temos no coração. Nem sempre, porém, as palavras nos vêm. Não raro, o sofrimento é profundo demais, as perguntas difíceis demais, a situação confusa e complexa demais, o medo muito intenso. Queremos falar com Deus, mas não sabemos exprimir o que sentimos. O que fazer então? Deus promete que o Espírito Santo orará por nós quando não tivermos palavras. Ele sonda os corações, sabe o que se passa neles e intercede. Ele suplica a Deus em nosso favor nos momentos de tristeza ou sofrimento, quando mal podemos enxergar além da dor para comunicar-nos com quem quer que seja. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Em tempos de incerteza, quando estamos inseguros quanto ao caminho a tomar, quando nem sabemos que tipo de orientação pedir, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Em momentos de medo, quando nem sequer sabemos para onde nos voltar ou em quem confiar, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Quando nos sentimos subjugados e o peso nos ombros nos faz cair de joelhos, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Quando não puder encontrar palavras, apenas sente com Deus e peça ao Espírito Santo que a capacite a comunicar a Deus os pensamentos, os sentimentos, os temores, dúvidas mais profundas. Ele vai ajudar você a orar. Que maravilhoso saber disso, não é? Como é bom saber que nós temos um ajudador, alguém que nos entende. Quantas vezes você falou que se sente sozinho? Você disse que não sabe mais e não consegue mais confiar nas pessoas. Você se decepcionou. Então você olha para o seu redor, você não encontra pessoas com quem você possa se abrir. O Espírito Santo é o seu amigo. Ele tanto entende o que você está sentindo, quanto leva as suas orações diante do Pai. E
abrir com o Espírito Santo. Mesmo que você não encontre palavras, mesmo que você não saiba o que dizer, esse é o momento para você abrir o seu coração do seu jeito. Você não precisa usar palavras difíceis, palavras, sabe, um discurso muito bem elaborado para falar com Deus. Você não precisa disso, porque o Espírito Santo ele vai levar a sua oração até o Pai e ali ele vai transpor, ele vai interceder por você. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Então, mesmo que você não tenha as palavras certas ou a maneira correta com que você deseja expressar, ele faz isso por você. Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em ser sincero. Se preocupe apenas em expressar ao máximo que você puder aquilo que você está sentindo. Coloca pra fora o teu choro. Coloca pra fora os teus mais profundos sentimentos, os teus anseios. Apresente tudo isso ao Senhor. E o Espírito Santo, ele vai conduzir nas tuas palavras e ele vai levar tudo isso diante de Deus. Amém. Você tem um ajudador. Você não está sozinho. Você tem alguém que te ama, que está olhando por você. Amém. Quero te convidar agora a fechar os teus olhos. E nós vamos orar juntos. Pega aqui na minha mão. Nós vamos orar. Amém. Eu e você. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui agora totalmente rendidos ao Senhor. Nos colocamos diante de Ti agora, sem saber exatamente o que dizer, mas crendo que o Senhor sonda os nossos corações e que o Espírito Santo pode levar até a Tua presença tudo que nós estamos sentindo, da forma correta que estamos sentindo. Ah, Deus, muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas a Tua palavra nos garante que não estamos sós. O Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, e é o nosso prazer, ó Deus, saber, é um privilégio saber que o Senhor está conosco, com cada um de nós. Nos ensina a orar, nos ensina a escolher as palavras, mas mesmo que nós não saibamos isso, que o Teu Espírito leve diante de Ti tudo que nós estamos sentindo nesse momento. Nós oramos, Pai, colocamos aos Teus pés a nossa vida, colocamos diante de Ti quem nós somos e pedimos a Deus, venha sobre nós, vem com a Tua presença, vem com o Teu bálsamo, vem, Deus, com óleo de alegria, vem, Senhor, com a porção da unção que o Senhor tem para derramar e derrama sobre nós. Essa é a nossa oração hoje. Clamamos a Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio. Fica conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Eu trouxe uma palavra rema para você hoje. Sobre quando você não consegue orar. Sobre quando as suas lutas estão tão difíceis e parece que as palavras não vêm. Você até tenta orar, mas você não consegue dizer nada. Ou você só chora. Você coloca diante de Deus algumas coisas, mas ainda assim parece que aquela oração não está chegando até o Senhor. Você sente isso, apesar de saber que Deus conhece todas as coisas. Eu quero ler para você um texto que está em Romanos. Romanos, dos versículos 18 ao 30. Ele vem trazer uma direção sobre tudo que a gente passa aqui nessa terra, tudo que a gente enfrenta de sofrimento, e nos dá uma certeza, uma garantia de que lá na glória nós estaremos livres, leves, sem nada disso que a gente enfrenta aqui. Antes de continuar, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, para compartilhar com pessoas que você gostaria de abençoar e que também possam desfrutar dessa palavra, desse banquete do céu. Amém? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo, tá bom? Então eu vou ler aqui o versículo 26 e que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que tremendo. É maravilhoso saber que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe tudo que a gente sente. Ele tem visto a sua fraqueza, a sua luta, a sua dor. Ele tem visto o teu choro. Ele tem escutado a tua oração. Mas muitas vezes nós é que nos sentimos assim. Nós nos sentimos impotentes. Nós ficamos literalmente sem palavras. Porque apesar de nós sabermos da grandeza e do poder do nosso Deus, muitas vezes a gente não sabe quais palavras usar. A gente não sabe como a gente deve chegar diante de Deus. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. Ele chega até o Senhor
E ele diz, é como se fosse um advogado. Nós não sabemos usar os termos corretos diante de um tribunal, mas o advogado sabe as leis, ele sabe os argumentos, ele sabe as palavras certas. E então nós somos representados ali. É como se fosse isso. O Espírito chega diante do Senhor e Ele transpõe tudo o que nós estamos sentindo. Ele é o nosso mediador, o nosso intercessor. Amém. E aqui tem uma mensagem. Eu quero ler para você também, porque eu achei muito interessante a forma como a autora colocou aqui as palavras. Ouça. Quando oramos, falamos com Deus, seja em voz alta, seja em sussurros, seja silenciosamente. A maioria de nós talvez tenta escolher com cuidado as palavras. Queremos falar certo, ser específicos, conversar com Deus de maneira que lhe agrade e expresse de fato o que temos no coração. Nem sempre, porém, as palavras nos vêm. Não raro, o sofrimento é profundo demais, as perguntas difíceis demais, a situação confusa e complexa demais, o medo muito intenso. Queremos falar com Deus, mas não sabemos exprimir o que sentimos. O que fazer então? Deus promete que o Espírito Santo orará por nós. Quando não tivermos palavras, Ele sonda os corações, sabe o que se passa neles e intercede. Ele suplica a Deus em nosso favor, nos momentos de tristeza ou sofrimento, quando mal podemos enxergar além da dor para comunicar-nos com quem quer que seja. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Em tempos de incerteza, quando estamos inseguros quanto ao caminho a tomar, quando nem sabemos que tipo de orientação pedir, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Em momentos de medo, quando nem sequer sabemos para onde nos voltar ou em quem confiar, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Quando nos sentimos subjugados e o peso nos ombros nos faz cair de joelhos, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Quando não puder encontrar palavras, apenas sente com Deus e peça ao Espírito Santo que a capacite a comunicar a Deus os pensamentos, os sentimentos, os temores, dúvidas mais profundas. Ele vai ajudar você a orar. Que maravilhoso saber disso, não é? Como é bom saber que nós temos um ajudador, alguém que nos entende. Quantas vezes você falou que se sente sozinho? Você disse que não sabe mais e não consegue mais confiar nas pessoas. Você se decepcionou. Então você olha para o seu redor, você não encontra pessoas com quem você possa se abrir. O
E hoje eu quero te convidar a se abrir com o Espírito Santo. Mesmo que você não encontre palavras, mesmo que você não saiba o que dizer, esse é o momento para você abrir o seu coração do seu jeito. Você não precisa usar palavras difíceis, palavras, sabe, um discurso muito bem elaborado para falar com Deus. Você não precisa disso, porque o Espírito Santo ele vai levar a sua oração até o Pai e ali ele vai transpor, ele vai interceder por você. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. Então, mesmo que você não tenha as palavras certas ou a maneira correta com que você deseja expressar, ele faz isso por você. Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em ser sincero. Se preocupe apenas em expressar ao máximo que você puder aquilo que você está sentindo. Coloca pra fora o teu choro. Coloca pra fora os teus mais profundos sentimentos, os teus anseios. Apresente tudo isso ao Senhor. E o Espírito Santo, ele vai conduzir nas tuas palavras e ele vai levar tudo isso diante de Deus. Amém? Você tem um ajudador. Você não está sozinho. Você tem alguém que te ama e que está olhando por você. Amém? Quero te convidar agora a fechar os teus olhos. E nós vamos orar juntos. Pega aqui na minha mão. Nós vamos orar. Amém? Eu e você. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui agora, totalmente rendidos ao Senhor. Nos colocamos diante de Ti agora, sem saber exatamente o que dizer, mas crendo que o Senhor sonda os nossos corações e que o Espírito Santo pode levar até a Tua presença tudo que nós estamos sentindo, da forma correta que estamos sentindo. Ah, Deus, muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas a Tua palavra nos garante que não estamos sós. O Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, e é o nosso prazer, ó Deus, saber, é um privilégio saber que o Senhor está conosco, com cada um de nós. Nos ensina a orar, nos ensina a escolher as palavras, mas mesmo que nós não saibamos isso, que o Teu Espírito leve diante de Ti tudo que nós estamos sentindo nesse momento. Nós oramos, Pai, colocamos aos Teus pés a nossa vida, colocamos diante de Ti quem nós somos e pedimos a Deus, venha sobre nós, vem com a Tua presença, vem com o Teu bálsamo, vem, Deus, com óleo de alegria, vem, Senhor, com a porção da unção que o Senhor tem para derramar e derrama sobre nós. Essa é a nossa oração hoje. Clamamos a Ti, porque o Senhor é o nosso refúgio. Fica conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Que Deus te abençoe.